Alguém fala assim pra mim, nós vamos encontrar um filósofo. Eu penso que vai chegar um senhorzinho de bengala, porque a gente pensa que filosofia é uma coisa antiga. Tem uma frase do Heidegger que eu acho que pode nos ajudar aqui, né? Uma coisa é estudar o que os filósofos disseram, outra bem diferente é dialogar com eles. Então eu acho que a gente precisa dialogar, né? E eu, como professor do ensino médio, você imagina um adolescente com os hormônios à flor da pele. Por que eles vão querer saber de um cara que escreveu há 2.400 anos atrás, não é? Então, o trabalho do professor de filosofia e do filósofo, de modo geral, é isso. O que o Platão tem a nos oferecer hoje? Vou dar um exemplo simples. Semana retrasada eu estava passando para os meninos, segundo ano, 16 anos, Mito da Caverna, do Platão. Nossa, mas o que tem a ver esses caras presos na caverna e tal? Então eu passei para eles um trabalho que eles tinham que atualizar para o século XXI alguma coisa que tenha a ver com o mito da caverna. E eles não podiam fazer apresentação de slide, nada formal. E saíram trabalhos magníficos, não é? Vídeos engraçadíssimos e relacionados à tecnologia, como a fake news pode ser a caverna do século XXI, os preconceitos que estão dentro da gente, as cavernas interiores. Então, a gente, enquanto filósofo, isso faz sentido pra caramba, né? Como um Platão, que escreveu 2.400 anos atrás, ainda tem nos ensinar. Então, esse é o nosso trabalho, não é? O mesmo Freud, né? O pai da psicanálise, já faz 100 anos que ele escreveu. Outros psicólogos, enfim. Teóricos que parecem chatos e ranzinzas, na verdade, eles precisam ser atualizados. Isso não significa vulgarizá-los, isso não significa deixá-los mais palatáveis no sentido de virar uma autoajuda, não é? A gente não está falando de uma pondesização da filosofia, né? A gente está falando que é possível fazer algo, né, que tenha significado na vida das pessoas. Aliás, você usou uma palavra aí que me remeteu a esses pensadores que estão conhecidos por causa da internet, né? E eu acho que talvez esse seja o contato mais próximo que a gente tem com o filósofo. Isso. E aí, isso sempre me perguntam, né? Mas, Matheus, você que é filósofo, você que é professor de filosofia, o que você acha do Karnal, do Pondé, do Clovis, não é? E eu falo assim, é preciso olhar com cuidado. Eles são fundamentais para democratizar a filosofia, mas tem que entender que a mídia, ela não propicia um pensamento mais profundo. Então, eu encaro esses caras como uma porta de entrada para a filosofia. Né? Do mesmo modo, um aluno meu chega, professor, eu tô lendo Paulo Coelho, o que você acha? Porra, bacana, cara, legal. Desde que você não fique nisso, não é? Então, o Paulo Coelho pode ser bacana para você começar o mundo da literatura, mas, a partir do Paulo Coelho, vamos tentar uma Lígia Fagundes Telles depois, e aí, no terceiro passo, uma Clarice Lispector? Vamos nessa? A mesma coisa com o Karnal. O Karnal, ele precisa, digamos, simplificar sua linguagem para aparecer na Rede Globo, para aparecer na Rádio X, para fazer shows de stand-up misturados com filosofia, que é o que ele tem feito também. E é bacana. Só que eu tenho que ter ciência que não dá para aprofundar uma ideia num show de stand-up, né? Então, cuidado para não tomar essas pessoas como a verdade absoluta. Olha o que o cara fala, mas de entender aquilo como um primeiro contato mesmo. E eu acho tão perigoso essa história de guru de pensamento, guru intelectual, vou seguir aquele cara, não é? Você pegar o meu mestrado foi sobre Nietzsche, né? E o Nietzsche, ele tem uma coisa não colocar os seus mestres como mestres, mas sim como um caminho para as possibilidades, não é? E aí tem uma frase dele que nos interessa aqui, né? Não respeita o seu mestre quem não tenta superá-lo. Então é preciso tentar superar o mestre, mas não no sentido de arrogância, né? Não, no sentido de, olha, ele me abre portas, ele me abre possibilidades, mas é preciso ir além, não é? Então, o Karnal, por exemplo, para a gente trazer para o nosso contexto, ele pode ser uma abertura de portas, mas não como um fim em si mesmo. Senão a gente cai naquela frase, né? Será que a filosofia hoje não serve a nada ainda? Né? E ela não serve. Se a gente for pensar no sentido estrito da... Eu tenho uma palestra, uma oficina que eu começo isso. Para que serve a literatura e a filosofia? E a resposta é, para nada. Agora, não é? Servir significa o quê? Se a gente pensar no verbo, servir significa ser servo, ser escravo de. A ciência serve porque ela precisa de um resultado, ela precisa chegar no objetivo. A filosofia não. A arte não. Agora, e se a gente mudar a perspectiva do que significa servir? Não é?
De que utilidade nós estamos falando? Não é? Será que conhecer as próprias crenças, conhecer os próprios preconceitos não é útil? Será que conhecer sobre a liberdade e sobre as artes não é útil? Será que conhecer a si mesmo não é útil? Se isso for útil, a filosofia e a psicanálise e a psicologia são as coisas mais úteis que existem. Agora, se a gente tomar servir no sentido mercadológico, aí não serve mesmo. Não podemos servir ao algoritmo, né? Exato, ao algoritmo, ao mercado, não é? Porque senão a gente reduz a filosofia, a literatura e a arte a meros meios. Como, por exemplo, tratou o Adorno com o conceito de indústria cultural. Né? Vira algo para entreter, para passar tempo. Né? Quando você lê uma Clarice Lispector, vou dar um exemplo só, né? Você fala, nossa, essa mulher escreveu isso mesmo, e volta, e lê de novo. Não é? É o contrário, por exemplo, de um livro de autoajuda. Não é? Quando a gente lê um livro de autoajuda, o que o leitor espera? Identificação com a obra. Não é? Aí eu brinco, olha, se o que está escrito no livro é exatamente o que você espera, para que você comprou esse livro? Não faz sentido nenhum. Né? Agora, a hora que você lê uma Clarice, um Guimarães Rosa, a hora que você lê uma obra de psicologia ou de filosofia, você tem que ser instigado a não entender. Tem um filósofo romeno chamado Émile Cioran, e ele fala o seguinte, não há frustração maior para um escritor do que ele ser completamente compreendido. A Clarice falava isso, né? Eu não sei direito o que eu escrevi aqui, né? E eu acho que essa é a maravilha da arte, não é? Abre possibilidades para o leitor ou para o espectador fazer as suas próprias interpretações. Não é? Quando você olha um quadro do Picasso, é gritante a diferença de um quadro do Romero Brito. Porque o Picasso abre possibilidades para a gente. O Romero Brito fecha. É isso aqui. Então, a arte industrial, vamos chamar assim, é uma arte dogmática. Porque ela não abre possibilidades para a interpretação.